Rei dos mata-matas, Bruno Henrique será a solução ofensiva para o jogão de logo mais contra o Internacional. Pedro está fora do jogo. Felipe Luiz novamente trazendo uma escalação alternativa para um jogo tão importante. E Léo Ortiz, gente, cotado para reforçar a equipe italiana da Napoli. Aparentemente também não começa jogando. Quem será o substituto do Ortiz? Vocês vão saber daqui a pouco. Também vão saber o real motivo do, entre aspas, cortes do nosso zagueirão Ortiz. Gente, ontem o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com Abetano. Tá todo mundo agora passando mal. E daqui a pouco eu quero trazer uma reportagem muito mimizenta publicada no jornal Estado de Minas. Quero mostrar para vocês o grau do desespero do adversário. Evidentemente, bora esmiuçar tudo relacionado a esse contrato com a Betano que vem por aí. Afinal de contas, tem algumas diferenças ali que a gente precisa entender. Valeu, gente? Então é isso. Claro que o foco desse conteúdo é o jogo de logo mais e bora lá. Muito obrigado, meu nome é Fábio Saúde, sejam todos bem-vindos ao canal Flacegueta. Por favor, gente, chegando aqui, peço de coração o seu like para impulsionar o material. Peço o seu hype, se você tem ainda o teu hype gratuito, lembrando que cada um de todos nós temos 3 hypes gratuitos, então distribua um deles aqui no canal, é só clicar no botão hype, né? Então ajuda demais. Por favor, se inscreva também, estamos na contagem regressiva, faltam somente 55 amigos para 10 mil, estamos pertinho, então se inscreva no canal, ativa o sininho, tem vídeo e live todos os dias, inclusive hoje por volta das 18h30 estaremos fazendo o nosso esquenta, o nosso pré-jogo, né, acerca da decisão. Comenta aqui também acerca dos assuntos abordados e bora lá para mais um conteúdo. Lembrando rapidinho também, clube de membros, tá? Quem puder assinar também é muito bem-vindo, evidentemente. Deixa eu começar aqui a informação, trazendo a informação sobre... sobre Abetano, tá, gente? Só um minutinho. O Flamengo, aliás, o Conselho Deliberativo ontem aprovou a assinatura de contrato com a Abetano. São 3 anos e tantos meses, 40 meses de patrocínio com a Abetano. E os valores que antes estavam ali sendo falados em 260 e tantos milhões anuais, cara, não é bem por aí não. Na verdade, são 220 milhões fixos. Olha aí como é que as coisas começam a serem reveladas. Não tô aqui depreciando o acordo não, até porque segue sendo o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. E o Flamengo sim está no top 10 do futebol mundial. Existem 9 europeus na nossa frente, o Flamengo é o 10º. Tá, então não deixa de ser algo fenomenal, ultra extraordinário. Claro que 220 milhões mensais, com todas as bonificações. Por exemplo, se você for na loja do Mengão comprar um manto sagrado e você pedir que a Betano esteja estampada ali no lugar dela, o Flamengo ganha uma porcentagem a mais. E assim por diante, são várias minúcias. Você entrando no site da Betano via link das plataformas oficiais do Mais Querido, você dá um bônus a mais pro Mengão. Então acredita-se piamente, fervorosamente que sim, o Flamengo vai bater o estágio dos 260 e tantos milhões toda a temporada sem o menor problema. Todos os cálculos já foram feitos e tá tudo muito seguro. Gente, vejam só. A certeza de que a Betano vai ganhar muito com o Flamengo e o Flamengo vai ganhar muito com a Betano, a gente pode ancorar a criação do Fla BRB Fla, o nosso banco digital. Quando a BRB fez parceria com o Flamengo, o banco BRB estava lá atrás no ranqueamento entre os bancos digitais, bastou fechar acordo com o Mais Querido, o BRB se tornou uma potência, trazendo muito mais clientes do que a própria plataforma financeira imaginava. Então não adianta, qualquer acordo com o Flamengo é lucro certo, Então o Flamengo sim vai pegar os tais dos 260 e tantos milhões e até bem mais que isso, até bem mais, porque todas essas projeções, elas são sempre calculadas com a margem pouquinho para baixo. Então pode ter certeza que os tais 1 bilhão só com a Betano vai ocorrer tão logo.
vai ocorrer tão logo, fiquem sossegados, tá? E ó, Flamengo TV se deu bem porque serão 5 milhões destinados anualmente para Flamengo TV investir nos seus conteúdos, pagar ali o cafezinho do João Guilherme, na Dani Boaventura, enfim, os esportes olímpicos, o Fla Basquete, enfim, todas as modalidades estão sendo agraciadas pela Betânia, então o Flamengo vai usar essa fortuna para fomentar e seguir potencializando todos os seus atletas de todas as modalidades. Perfeito, cara, perfeito, porque embora o futebol do Mengão masculino seja o carro-chefe de tudo isso aí, o Flamengo é um clube poliesportivo e todos os atletas merecem o mesmo reconhecimento, penso eu. Parabéns, Conselho Deliberativo, parabéns, Flamengo, parabéns, Betano, e tamo junto aí. Querendo mais informações acerca desta negociata, só dá uma pesquisada aí na internet que tá tudo publicado direitinho e tá tudo dominado. Olha, mas aquilo, os antes estão passando mal. E eu quero trazer, além das reclamações do meu timão que tá chorando, da turma do Fluminense, tá todo mundo revoltado, da turminha lá do UOL também, tá detonando o tempo todo, dizendo que o Flamengo vai trazer um desequilíbrio pro mercado, que isso, que aquilo. Bom, se fosse um dinheiro, se fosse um dinheiro posto, olha aqui, se fosse um dinheiro posto num Corinthians da vida, não havia desequilíbrio. Mas como é um dinheiro posto no Flamengo de forma legal, contrato master, tá todo mundo aí desesperado querendo jogar lenha na nossa fogueira. Tá? Lenha não, jogar água na nossa fogueira, né? Tão passando mal. Os clubes da América do Sul, tá todo mundo revoltadinho, mas paciência. Eu quero trazer aqui a última informação que eu peguei acerca do jornal Estado de Minas, tá? Que a choradeira tá vindo de lá também. E é assinada por um tal de Jaicy Carvalho. Pera aí, tô só posicionando melhor aqui. É assinado pelo Jaicy Carvalho, que é um repórter carioca, mas que cobre também o futebol lá de Minas Gerais. E olha o que o Jaicy escreveu representando a linha editorial do Estado de Minas. Vou ler para vocês aqui de um modo muito breve. Ele diz assim, ó: tenho sido otimista até o extremo, na esperança do Cruzeiro conquistar o Brasileirão, mas joguei a toalha. Sei que é cedo para isso, mas analisando friamente, não há como competir com o Flamengo, que fatura quase 2 bilhões anuais e acaba de fechar o maior patrocínio master em sua camisa com a Bet, que patrocina o Campeonato Brasileiro. Sei que a mesma Bet já patrocinou outros clubes, mas é claro que o Flamengo dá mais visibilidade, sendo ele campeão. A empresa vai faturar ainda mais, como também vai pagar ainda mais bônus ao rubro-negro. Estão transformando o Campeonato Brasileiro num espanhol, onde só Real Madrid e Barça ganham as taças e, eventualmente, um estranho consegue alguma coisa. No Brasil, Flamengo e Palmeiras têm dividido tudo nos últimos anos e, pelo visto, vai continuar assim por muitos e muitos anos, pois eles se estruturam cada vez mais, ao passo que os demais clubes lutam para conseguir montar um time decente. É isso, é a opinião do Jaicy Carvalho do Estado de Minas. E tem mais aqui, ó. Quando se fala em criação de liga, cada dirigente, com um ego maior do que o outro, logo cria um problema. É divisão de cotas de TV. Então, não se pode nem falar que o Flamengo dá chilique. Quer ter a maior fatia por ter 50 milhões de torcedores. Na verdade, em países sérios, as cotas de TV são divididas entre todos de forma igualitária. Pelo menos em 50%. O restante vai para o campeão, vice e para outros que atingem os objetivos. Eu tenho uma sugestão, que os 18 clubes se unam, formem a liga e façam as competições deles. Flamengo e Palmeiras ficam jogando entre si o ano inteiro, já que não querem dividir o bolo em partes iguais. Que hajam assim. Ninguém pode ficar refém dessas duas equipes. Admito que ambas foram saneadas e se tornaram superavitárias, mas daí quererem ser as donas da verdade não dá.
ou entrem na divisão das fatias, ou em partes econômicas, ou então que façam suas competições entre eles dois. Isso aí, cara, é a opinião do Estado de Minas, do repórter Jaicy Carvalho. Olha o grau da estupidez desse suposto profissional da mídia impressa. Cara, que esculhambação. Isso aqui é jornalismo ou isso aqui é apenas uma choradeira, uma mimizada? Cara, uma bobajada que não faz o menor sentido. Vocês perceberam, eu li até um pouquinho mal aqui, que eu sou péssimo nesse tipo de leitura. Mas, gente, vocês perceberam o grau do ridículo dessa coluna aqui escrita por esse sujeito? Cara, olha o grau do ridículo. Porra. Ó. Não há como um clube que fatura 350 milhões por ano competir com outro que fatura 5 vezes mais. O Flamengo tem 2 times, titular e reserva, do mesmo nível. Claro que vai perder jogos, será eliminado de uma ou outra competição, mas as chances de ganhar são grandes. No Brasileiro, competição de regularidade, não vejo a menor possibilidade de alguém superar o rubro-negro, mesmo jogando mal ultimamente. Ainda é uma equipe muito forte e difícil de ser batida. O Cruzeiro ainda pratica o melhor futebol do país, mas nem ele e nem as outras equipes têm elenco mais qualificado que o Flamengo, ainda mais com as contratações recentes. Contratação de jogadores que serviam no Atlético de Madrid. É isso, cara. Tá, não vou ler essa... não vou ler essa palhaçada mais não, tá? Ele fala ali da corrupção do futebol brasileiro, enfim, aí leva por outro caminho, tá? Isso aí é o Jaicy Carvalho, Estado de Minas, palhaçada total, bobajada total, algo completamente despropositado. Tá, isso aqui é só um reflexo do desespero dos antes, tá? O Flamengo não tem culpa de ter 50 milhões de torcedores, o Flamengo não tem culpa de ser o trem pagador dessa bagaceira toda, o Flamengo não tem culpa de ser o top 1 do continente americano e agora o top 10 do planeta, tá certo? Então durma com esse barulho, aceitem que dói menos, atura ou surta, tá certo? E vamos lá. Tamo junto, Mengão, com a Betano e pra cima deles rumo aos 2 bilhões em arrecadação logo, logo e logo. Entrando aqui no âmbito esportivo, tá? Deixa essa mimizada pra lá, Flamengo. Ó, deem um like aí se vocês gostaram dessa partezinha aqui do vídeo. Comentem aí o que vocês estão achando dessa choradeira aí, tá? Isso aqui é Portal Grande, Estado de Minas, tá? E vamos lá, comentem aí o que vocês estão achando aí, tá? Ainda tinha mais para eu poder falar aqui acerca disso aí, mas vamos lá. Flamengo é uma coisa, Palmeiras é outra. O que acontece com o Flamengo também tá muito à frente do Palmeiras, infinitamente, tá? Mas isso aí é um assunto para um outro conteúdo. Tá, vamos cair no jogo de logo mais, porque hoje é decisão, jogo da volta, oitavas da Libertadores. E é o seguinte, nação rubro-negra, vantagem de 1-0. E como disse aqui, o rei dos mata-matas está cotado para começar como titular, que no caso é o Bruno Henrique. Felipe Luiz, com todo respeito, tá fazendo bobagem. Aí eu vou começar a dar aquela porrada básica no Felipe, porque não faz sentido o Felipe Luiz trazer tantas alterações drásticas como está sendo previsto pela imprensa. Rei dos mata-matas, Bruno Henrique, por que ele é chamado assim? Ele tem 20 gols na Libertadores, ficando atrás somente do Pedro e do Gabriel Barbosa, tá? Isso neste elenco atual, 20 gols, são os maiores artilheiros do Mengão na competição. Tem mais gols que Zico e tudo mais, tá? Bruno Henrique, nos mata-matas da competição, tem 12 gols, cara. 12 gols e 4 assistências. Aliás, minto, são 16 gols e 4 assistências. O cara tem uma profusão de gols nos mata-matas. Por isso que ele recebe esse carinho aí de rei dos mata-matas. E talvez por isso que o Felipe Luiz, juntando a paixão pelo atacante, mais a história construída pelo mesmo, vai vir como titular no jogo de logo mais. Para mim é um erro estratégico do Felipe, tá? O time que eu colocaria em campo seria o mesmo time que entrou no domingo, com Pedro, Samuel Lino e o Luiz Araújo, o trio de ataque, Arrascaeta, Saúl Ñíguez e Jorginho no meio campo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e talvez o Alexandre na lateral esquerda. Tiraria talvez o Ayrton Lucas, ainda há dúvidas quanto a isso, mas possivelmente tiraria. E o Rossi no gol, o mesmo time que entrou domingo. Não, tem alterações drásticas, começando pelo Bruno Henrique. É um erro estratégico, volto a dizer, tá? E tô pensando até que é o seguinte, maldade contra o Pedro. E o pior, na zaga, Léo Ortiz, aí eu não entendo de fato. E vou tentar fazer com que vocês deixem nos comentários a sua opinião, porque é o seguinte, ó. Léo Ortiz hoje vai a campo não, está selecionado para o jogo com o olheiro
goleiro da Fiorentina, da Napoli na cola dele, tá? O clube italiano tá de olho no Ortiz e quer comprá-lo. E o Flamengo, aliás, e o Felipe decidiu não usar o jogador no jogo de logo mais. Pelo menos ele começa no banco, o melhor zagueiro do continente americano e um dos melhores do mundo, que é o Léo Ortiz, começa no banco de reservas, dando vaga para um Danilo que falhou no gol do Internacional no domingo. Domingo, o Internacional com o time reserva conseguiu fazer um gol porque o Danilo falhou na marcação. O Danilo vem de uma lesão gravíssima, terceiro estiramento na posterior da coxa direita em menos de 6 meses de futebol. E hoje começa como titular e o melhor zagueiro do continente está no banco. Cara, isso aí é a cabeça do Felipe Luiz trabalhando, sinceramente, contra o êxito rubro-negro. Minha opinião. Então não há explicação, a não ser talvez um cuidado exacerbado do Flamengo em preservar o zagueiro para o jogo de logo mais. Preserva, não coloca, não mostra para a turma do Napoli e ele não é vendido. Isso aí para mim é a coisa mais errada, errática, errônea, equivocada de todos os tempos, da última semana, como diz a música do Titãs, tá? Então Léo Ortiz está fora. A dupla de zaga, segundo a imprensa, será composta por Danilo e Léo Pereira. Então o time que o Flamengo deve entrar em campo hoje é aquele, ó, Rossi, Varela. A condição do Varela como titular está condicionada. A condição condicionada, é redundante, mas é fato. Ao teste de vestiário do Royal, o Royal sentiu o tornozelo, mas pode ter condição de jogo, basta o último teste que ele realizará. O Felipe Luiz tem a predileção pelo Royal, já deixou bem claro. Então tem essa dúvida na direita. Na zaga, Danilo, Léo Pereira. Na esquerda, voltamos com o Alexandro. Trio de meio campo, menos mal que o Saúl Ñíguez está mantido. O meio campo será composto por Saúl, Jorginho e Arrascaeta, menos mal. E no ataque, 2 escárnios, os quais eu divido com vocês, que é o Bruno Henrique no lugar do Pedro e o Plata no lugar do Luiz Araújo. E o Samuel Lino se mantém. Então esse é o Flamengo, Bruno Henrique, Plata, Samuel Lino, Arrascaeta, Jorginho, Saúl Ñíguez, Alexandro, Léo Pereira, Danilo e Varela ou Royal e Rossi. É o time do Felipe para começar o jogo de logo mais. Cara, pra que mudar? É aquilo, assim, em time que tá ganhando não se mexe e o Felipe Luiz faz questão de mexer. Aí eu digo pra vocês, pra quê? Por quê? Qual o sentido disso? Maldade com Pedro? Preservação exacerbada sobre a situação de mercado do Léo Ortiz, preferência por um gringo, brazuca barra gringo, que no caso é o Royal, que só porque chegou da Europa tem que ser titular, jogando muito menos que o Varela, então não faz sentido. O Plata, no lugar do Araújo, porra, cara, deixa o Araújo, joga bem, ponta direita, eu digo que o Luiz Araújo é o melhor ponta direita do Brasil, então por que não ser titular? Me preocupa demais essas alterações feitas à moda Bangu do Felipe Luiz, mas vai fazer o quê, tá? Teremos a nossa live de esquenta de pré-jogo às 18h30 e lá a gente vai tratar com mais detalhes acerca disso aí. Então, por hora, vocês estão ligados somente nas alterações que vêm por aí. O Flamengo tem 5 jogadores na lista dos pré-convocados: Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Samuel Lino. Samuel Lino entrou na lista dos pré-convocados pelo Carlo Ancelotti para os 2 próximos jogos da data FIFA, as eliminatórias para a Copa do Mundo. Será que pode pintar ali uma convocação do Samuel? Cara, tá no Flamengo, 4, 5, 6 jogos, é jogador bom. Enfim, o Ancelotti está buscando soluções e tomara, cara, tomara que o Samu vá e entregue o melhor de si, pois é aquilo, né? Ativo do Flamengo na seleção brasileira. E assim por diante. Gente, vamos lá. Essas foram as informações básicas do conteúdo. Vamos seguir trabalhando o Flamengo ao longo do dia e logo mais de novo tem a nossa live de esquenta e pré-jogo, tá? É isso, choradeira não para. Tá, entrega o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Ah, não sei o que, isso e aqui lá. Vão se lascar, velho, vão se lascar. Essa que é a grande verdade. Valeu, tamo junto e até a próxima. Like no vídeo, inscrição no canal, compartilhamento, comentários, clube de membros, hype. Façam tudo que vocês puderem fazer caso estejam gostando do meu conteúdo. Tamo junto, gente. Brigadão. Valeu. Um abraço aí pra turma da 93 FM também. Valeu.